Olá, tudo bem com você? Para você que não me conhece, meu nome é Marleide Lisiane. Eu resolvi fazer esse estudo com vocês porque eu estava percebendo a necessidade de alguns de não poder, gostariam de estar fazendo estudo bíblico, mas não tinha como ir, às vezes, num determinado lugar que alguém estava dando estudo, ou às vezes de receber a pessoa em casa, ou até mesmo ir na igreja. Então eu resolvi fazer esse estudo bíblico para você poder estar me acompanhando. E hoje nós vamos estar fazendo o primeiro estudo bíblico, aqui o grande conflito, tá? E nós vamos estar falando sobre o livro que revela tudo. E eu convido você a estar comigo em 18 temas, cada tema diferente, mas aonde que quem vai responder cada tema desse aqui será a Bíblia Sagrada. E eu convido você com a sua família a escolher um dia da semana, pode ser um dia da semana, para vocês estarem estudando juntos. Tá? Então assim, você já teve curiosidade de saber o motivo de tanto sofrimento no mundo? Já pensou qual é a causa de tudo isso? Como começou o mal e como vai terminar toda a história? Qual é a sua parte neste grande conflito? E onde encontrar respostas para essas perguntas? Então só há um livro que pode revelar todas essas respostas. E esse livro é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, primeiramente, ela é formada aqui, se vocês olharem no índice, né, de vocês vão poder estar olhando melhor. Eu estou usando a versão traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Eu não sei qual é a sua versão que você tem na sua casa, mas não tem problema, você pode usar a sua Bíblia mesmo. Então assim, toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Nós vamos estar verificando isso aqui através dos versículos. Mas como ela é dividida? Então ela é dividida em Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ela é formada por 39 livros. E no Novo Testamento, são 27 livros. Essa Bíblia toda, ela foi escrita por 40 autores. Então 40 pessoas, né, que escreveram essa Bíblia, 40 pessoas que tinham uma questão social diferente um do outro. Uns eram mais simples, né, e letrados, outros eram cultos. E a gente vai estar verificando aqui que ela foi escrita também num período de 1600 anos, foi traduzida entre línguas e dialetos em 1500 línguas ou dialetos. E ela é subdividida, vocês vão estar verificando no guia de vocês. Para conseguir esse guia, vocês podem estar ligando na Novo Tempo, 0300 789 1111. Tá? E vocês podem estar verificando conseguindo esse material de estudo, tá? Para vocês poderem estar acompanhando. Então ela é dividida em livros de história, poesias, profecias, evangelhos e cartas. História são os livros que narram as mais belas histórias da Bíblia. História está no livro de Atos, livro do Antigo Testamento, vai de Gênesis a Esther. E no Novo Testamento é Atos. Tá? 90% desses livros entende como se lê. Então, quando você pensar em livros históricos, né, história, ele vai de Gênesis a Esther, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, Atos. Poesia. São livros escritos em linguagem poética. Quais são os livros de poesia? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 85% desses livros você entende como ler. O jeito que ele está falando é aquilo que ele quer falar mesmo. Profecias. São livros escritos em linguagem profética. No Velho Testamento ele vai de Isaías a Malaquias e no Novo Testamento vai Apocalipse. Os principais são Daniel e Apocalipse. Os principais livros proféticos são Daniel e Apocalipse, que nós vamos estar trabalhando bastante com eles. 95% não entende como se lê. E a quarta divisão da Bíblia são os evangelhos. São livros sobre a vida de Jesus e a salvação. Mateus, Marcos, Lucas e João. 85% deles entendem como se lê e 15% são parábolas. São uma forma que Jesus usou para estar falando para mim e para você de uma forma que a gente entendesse, né, naquela época, no contexto deles. Cartas começam com o livro de Romanos e terminam em Judas, sendo que 90% deles entende como se lê. Então, primeiramente, como a primeira regra para a gente estar estudando a Bíblia, eu convido você a fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração para pedir então a inspiração de Deus. Feche seus olhos. Pai tão grandioso, estamos aqui, Pai, na Tua presença, agradecidos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Pedimos, Pai, neste momento,
que o Senhor possa envolver a pessoa que está do outro lado ali, para que ela possa entender as palavras, Pai, que o Senhor quer nos revelar através da tua santa palavra, que é a Bíblia Sagrada. Por favor, Pai, derrama teu Espírito Santo sobre nós, que possamos ter esse discernimento, que possamos colocar em prática o que venhamos a aprender aqui. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha lá, profecias da Bíblia. Então, como entender? Para entender as profecias, precisamos seguir alguns princípios. Primeiro princípio, a Bíblia explica-se por si própria. O que significa isso? Ela faz a pergunta, ela mesma dá a resposta. Nenhuma profecia de particular elucidação, nós vamos estar verificando aqui. A linguagem dos livros proféticos é simbólica. Sempre na linguagem profética é símbolos. Então não vamos esquecer. Símbolos, olhem lá, abre sua Bíblia em Apocalipse 13:1. Apocalipse 13:1 é o último livro da Bíblia. 13:1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Quando a gente lê este versículo, né, alguns ficam com receio, temerosos, com medo. Mas, e nós vamos ver depois, mais pra frente, nas outras temáticas, o que significa isso aqui. Mas, a princípio, isso é um símbolo, tá? Olha também Apocalipse 7:1, outro símbolo aqui que diz na Bíblia. 7:1. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Você vê, aqui a gente já pensa, poxa, mas 4 cantos da terra, mas a terra não é redonda? Que a gente entende que são os hemisférios norte, sudeste e oeste. Mas fazendo a conversão que nós vamos fazer no próximo estudo aqui, quando estivermos falando sobre o símbolo das profecias, nós vamos poder estar substituindo essa linguagem pelos símbolos, nós vamos entender o que Deus queria estar nos revelando. Lá em Apocalipse 12:1, diz assim, 12:1, Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Pensa, algo estranho, né? Você analisar esse contexto, analisar essa figura de linguagem. Ou seja, essa conversãozinha nós vamos fazendo no próximo estudo. Então eu convido vocês a participar de todos os estudos. Prepare um dia especial para você e para sua família. Como conhecer esses símbolos proféticos? Qual a importância das profecias no grande conflito entre o bem e o mal? A Bíblia ajudará a encontrar essas respostas. O que eu posso dizer para vocês é que é fantástico estudar a Bíblia. Cada vez que vocês estudam, vocês vão ficar, vão ficar enriquecidos espiritualmente, vão sentir mais segurança para fazer qualquer decisão da sua vida. Então eu vou fazer algumas perguntas e todos os estudos vão se desencadear desta forma. E eu peço que você, através da tua Bíblia, você responda essas perguntas para mim. Ó, quem nos ajuda a compreender a palavra de Deus? Primeiramente, quem nos ajuda? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios 1, 17 e 19. Efésios capítulo 1, versículos 17 ao 19. Só voltem ali um pouquinho. Antes de Filipenses e depois de Gálatas. Efésios 1, 17 até o 19. Diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para que os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. O 20 também ele está falando em questão de Cristo, mas só aqui a gente está falando assim, ó, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o que? Espírito de sabedoria, primeiramente. Então aqui, ó, em 2 Timóteo 2,7 também, continua respondendo quem que nos ajuda a compreender a Deus. Aqui em Efésios a gente viu que quem nos ajuda a compreender a Deus. Vamos ver então 2 Timóteo 2,7. Um pouquinho para trás, depois de Tessalonicenses. Tem o 1 Timóteo, mas nós vamos para o segundo. 2,7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então é o Senhor Deus que nos dá compreensão de todas as coisas. Deus deseja que compreendamos a Bíblia. Vamos para Marcos
capítulo 4, versículo 11. Então tá lá, Mateus, Marcos, né, o próximo dos evangelhos, 4:11. Diz assim: Eles lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Ou seja, aqueles que têm um coração sincero, Deus nos ensina e nos ajuda a entender o que Ele está querendo dizer. Mas para aqueles que têm um coração duro, que querem achar alguma coisa para não seguir a Cristo, esse Deus não dá entendimento. Olha que interessante. Então aqui, ó. E vamos também para o Antigo Testamento agora, Amós 3:7. Amós, ele está depois de Joel. Amós 3:7 diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha quem que inspirou a Bíblia, né? Deus inspirou, ele não fez coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Veja também, né, quem deseja que compreendamos a Bíblia, em Deuteronômio 29:29. Deuteronômio 29:29 diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Eu gosto muito desse versículo. O que Deus nos revelou nos pertence. O que Ele revelou. O que Ele não revelou, nós não devemos estar fazendo especulações. Próxima pergunta diz assim, a terceira pergunta: Por que é importante entender as Escrituras Sagradas? O que é importante disso? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Coríntios, vamos para o Novo Testamento novamente. 1 Coríntios 10, versículo 11, diz assim: Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, para que serve então a Bíblia? Né? Por que é importante entender as Escrituras Sagradas? Para nos servir de exemplo e advertência. Essa é a resposta ali do 3, né? 4. Para que serve a Bíblia? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Um versículo que eu gosto muito é esse aqui. E este versículo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele exemplifica toda a Bíblia. 3, 16 e 17, diz assim: Timóteo 3, deixa eu confirmar aqui, 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha aqui, então para que serve a Bíblia? Querido, toda a Escritura é inspirada por Deus. Para que serve? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que serve a Escritura Sagrada. Escreva ali na resposta 4, tá? Para que serve a Bíblia. Quem é o personagem principal da Bíblia? Olha lá em João 5,39. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Jesus está falando. Examine as Escrituras, porque ela dá testemunha de mim. Para quem a Bíblia oferece uma promessa de felicidade? Para quem que a Bíblia está falando neste momento? Apocalipse 1:3. Vamos lá para o último livro da Bíblia e a última pergunta de hoje. Apocalipse 1:3. Capítulo 1, versículo 3. Olha só. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha que fantástico aqui. Que fantástico isso aqui para você. Para você entender que esse livro de Apocalipse ele foi escrito por João, e João ele estava aprisionado na ilha de Patmos.
por ocasião da perseguição. E ele recebeu uma visão do próprio anjo. O anjo pediu que ele escrevesse. E ele escreveu essas mensagens, essas questões em questões simbólicas, para que os romanos, na época ali, os soldados, eles não percebessem, não entendessem aquilo que ele estava escrevendo e deixassem as cartas deles passar, a carta dele passar, para chegar até nós hoje. E a Bíblia mesmo tem essas conversõezinhas, não somos nós que estamos inventando, a própria Bíblia vai fazer essa conversão. Então, querido, lembre de uma coisa, Jesus morreu por mim e por você, e ele preservou essa Bíblia até hoje. Ele preservou essa Bíblia para mim e para você. É o desejo dele que a gente realmente se apegue à palavra de Deus. Aqui, ó, por que eu devo confiar, ó? Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados na caverna de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940. Porções de toda a Bíblia foram encontradas, exceto do livro de Esther e do livro de Neemias, toda ela, né? Esse achado ajudou a provar que o texto da Bíblia que temos hoje não foi alterado. E há profecias que estão se cumprindo, aí haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Está lá em Mateus 24, 7 e 8, isso é o princípio, cada vez vai se afinalar mais. Mesmo sendo escrita no período de aproximadamente 1.600 anos por 40 autores diferentes, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia possui um poder transformador quando as pessoas permitem que suas verdades entrem em seu coração. Então o meu desejo, a minha oração hoje é que você deixe essa verdade chegar perto de você e fazer parte e inundar a tua vida. Se esse for o teu desejo, tome uma decisão hoje de estudar a palavra de Deus. Vamos juntos fazer esses 18 estudos e eu tenho certeza que no final você terá uma grande vitória em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, tão grandioso, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou revelados a Tua palavra, Pai, para que nós possamos ter nela a vida eterna. Que a gente sinta o desejo, Pai, de estudar cada dia e de nos aprofundar nos Teus preceitos, para que a gente possa fazer a Tua vontade. Que o Senhor possa estar com cada pessoa que está assistindo neste momento, cuidando, protegendo a vida dela. Fica conosco, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Até o próximo estudo, o tema 2, que será Símbolos das Profecias. Um grande abraço, fique com Deus. Nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. A Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas